Paz seja convosco. Mais uma vez eu venho por meio do canal transmitir aos irmãos mais 2 sonhos aos quais eu tive. Depois daquele sonho que eu tive dos demônios sendo lançados, sendo soltos e lançando novas doenças, naquela mesma noite eu não consegui dormir. Foi um trabalho que eu comecei a fazer de noite e acabei a gravação às 2 horas da madrugada do dia 23 de abril. Já tem um mês que eu não posto vídeo e eu comecei a fazer essa gravação, terminei às 2 horas da manhã e comecei a tentar postar esse vídeo e só consegui postar o vídeo no dia seguinte, né? Que eu comecei na madrugada, foi no mesmo dia, só que na parte da noite, quase meia-noite. Eu recebi um telefonema de um servo de Deus, ao qual o Senhor tinha mostrado uma batalha travada aqui na minha casa de demônios. E eu sabia que não era normal eu não estar conseguindo colocar o vídeo, porque como as pessoas que acompanham o canal sabem que eu já tenho mais vídeos postados e nunca tive o problema que eu tive naquele dia. E para honra e glória do Senhor Jesus, eu consegui, e no meu canal é o vídeo mais assistido. Sei que são poucas visualizações, comparado a vídeos de crianças dando banho em bonecas, que um vídeo desse tem 100 mil visualizações, ou de mocinhas fazendo vlogs, fazendo compras, que tem 200 mil visualizações, 50 mil visualizações. O meu foco ele não é nem tanto inscritos, o meu foco ele é visualizações e compartimentos, mas mais do que isso, é que as palavras as quais o Senhor tem colocado na minha boca e no meu coração, elas venham encontrar abrigo no seu coração e que venham se transformar, essas palavras venham se transformar em atitudes, em mudanças, vocês venham receber essas palavras como um reavivamento em suas vidas. Então, eu quero compartilhar 2 sonhos aos quais eu tive. O primeiro sonho, eu estava indo na casa do meu pai. O meu pai já faleceu no ano de 2007, mas eu estava indo na casa do meu pai com a minha filha. E quando eu fui buscar ela na calçadinha da parte de fora da casa, mas dentro do quintal, eu percebi que o céu ele escureceu, ele virou noite. E os irmãos que têm acompanhado os sonhos proféticos aos quais eu tenho tido, que o Senhor tem me dado, muitas vezes tem pontos que se assemelham com os sonhos que eu já tive, com os sonhos aos quais Deus já me mostrou. Esse não é o primeiro sonho com o relato que eu vi que de dia o céu se tornou noite. E nesse sonho o céu se tornou noite e era logo após o almoço, porque na rua eu via pessoas indo de bicicleta, indo de carro, que estavam retornando do seu horário de almoço para o trabalho. E eu vi que o dia se transformou em noite e eu via pessoas correndo e eu não sabia o motivo. Eu achava que eu estava protegida por estar na casa do meu pai. Mas eu peguei a minha filha, segurei na mão dela, porque ficou noite muito rápido e o chão, a terra começou a se fender e da terra saía um barro preto, uma lama preta, e aquela lama ela começava a brotar da terra, das fendas que abriram-se na terra, e elas começavam a subir. Não subiram no meu sonho, no que eu vi, elas subiram até a altura da canela, mas aquilo ali assim sujava a gente, era uma coisa que a gente tinha medo, porque não sabia se era lama realmente, o que era aquilo.
E na rua estava acontecendo o mesmo fato. Então as pessoas corriam desesperadas e quem estava de bicicleta tentava pedalar e erguia o pé para que aquela lama, aquela sujeira preta não respingasse, e pessoas correndo para dentro de casa. Esse foi o primeiro sonho ao qual eu tive, e ele não teve um desfecho, a não ser esse de pessoas correndo, pessoas desesperadas. A terra, ela se fendeu de uma forma que não tinha para onde você correr. Você tinha que andar meio que escorado nas paredes que restaram em pé. Então você tinha que andar escorado nessas paredes para que você não viesse se sujar nessa lama e para que você não viesse cair nessas fendas que tinham aberto da terra. O segundo sonho ao qual eu tinha pego uma carona com uma pessoa. Eu não conheço a pessoa, mas no sonho essa pessoa, ela era alguém conhecida. E quando eu desci no lugar determinado, era um lugar ao qual eu nunca tinha ido, e juntamente a minha filha estava junto comigo. E quando eu cheguei, era um centro de uma cidade, mas não parecia nem ser cidade brasileira. Eu não sei dizer que local que era aquilo. Era muita gente, o fluxo de muita gente andando para lá e para cá. E mais uma vez, como no sonho que eu tive, o sonho passado, o sonho que eu via estrelas caindo no céu, que eu via pessoas orientais nas ruas, nesse sonho também eu via muitas pessoas orientais, via muitos gatos e cachorros presos em gaiola pela rua, pelas casas, no desespero. E eu via um planeta, e esse planeta ele era de dia, ele se assemelhava com nuvens. Se eu conseguir, como eu fiz no outro vídeo, achar uma imagem de algo que se assemelhe, que chegue bem perto, para vocês terem uma ideia do que eu vi, eu vou colocar aqui no vídeo. E esse planeta, ele era era imenso, e todo mundo parava na rua para ficar olhando aquilo, porque era um fenômeno assim, ao mesmo tempo que era bonito, que era surreal estar vendo aquilo, era uma coisa assustadora, porque a gente sabia que não era uma coisa natural, uma coisa normal. A gente sabia que ia acontecer algo a qualquer momento. E quando eu levantei, que eu acordei nesse sonho, eu consegui acordar. Na oração, o Senhor falou que aquilo era a ira de Deus que estava sobre a terra. E passados mais alguns dias, eu vim ter um outro sonho. E nesse outro sonho, eu sonhei que eu moro numa cidade litorânea, moro a 2 quadras da praia, mas no meu sonho eu morava como nessas colônias de pescadores. Eu morava, a minha casa era na beira da praia, na areia da praia. E eu olhava, eu estava molhando os pés no mar. Quando eu olhei para cima, um monte de pássaros, esses passarinhos que ficam comendo os peixes ali, que eles ficam pescando e pegam o peixe. Ele tinha um monte desses peixes. Só que era milhares e milhares, como eu nunca tinha visto. E eles saíam das árvores de perto da beira do mar, e eles ficavam pairando sobre o mar. E nisso, toda a água da praia, ela recuou, ela foi para dentro. E quando ela foi para dentro, que ficou aquele silêncio, os pássaros eles sumiram todos, em questão de segundos. E nisso foi se formando uma gigante onda, e essa onda ela veio destruindo tudo. Eu sei que eu consegui segurar num poste, fiquei segurando eu e a minha filha, coloquei a minha filha sobre os meus braços e ela segurando no poste também, e eu tentava fazer uma barreira para que o mar não levasse ela. E logo depois que isso passou, muita destruição da cidade, muitos corpos espalhados, casas destruídas. Nós tivemos que entrar em algumas casas para poder pegar o que sobrou de roupa, de alimento, de comida, porque nós não tínhamos
alimento, nós não tínhamos provisão naquele momento, nós estávamos à mercê da nossa própria sorte e contando ainda com a infinita misericórdia de Deus que ainda nos tinha permanecido vivos, porque eram muitos corpos no chão, mas eu e a minha filha nós estávamos vivas e nós tínhamos que andar desviando os corpos. E aconteceu que eu cheguei numa casa. Só que nessa casa deu a entender que eram parentes meus, mas essas pessoas eu nunca as vi. E nessa casa onde eu fui, tinha uma horta onde se plantava verduras, frutas. E quando eu olhei para um lado, perto do mar, eu vi que estava vindo um ciclone. E foi muito, muito logo após assim ter acontecido esse tsunami. Foi questão de 1 ou 2 anos. E eu ficava olhando aquela nuvem gigante e olhava de longe os prédios sendo lançados como se fossem caixas de papelão. E eu entrei para dentro daquela casa, numa parede, num corredor, e comecei a clamar pela misericórdia de Deus. E esse ciclone, ele passou perto de nós, mas ele desviou. E nós nos alegramos, tinha eu, mais um casal e mais um rapaz. E eu senti um amor muito grande por esse rapaz, e eu não sabia explicar. Eu acordei com aquela sensação assim de um amor muito grande. E na hora da oração, na hora que eu fui pedir discernimento para Deus, o porquê daquele sonho, com aquela pessoa a qual eu nunca vi, o Senhor me revelou que aquele amor ao qual eu senti pelaquela pessoa era o amor que Deus tem pela igreja. Não era um amor eros, e sim um amor ágape, um amor ao qual o amor de Deus pelo outro, sabe? O amor que nós temos que ter para com a obra do Senhor. Porque aquele homem a qual eu vi, ele não era um homem terreno, ele era um ser celeste. Tanto que logo depois, ele sumiu, só que ele falava assim, olha, eu vou voltar e nós vamos nos casar. E a interpretação que o Senhor me colocou foi que era o casamento da igreja do Senhor com o Senhor, a igreja, o povo de Deus, para a subida do arrebatamento. E 2 semanas atrás, eu sonhei que eu vi uma senhora bem, bem fortinha, com o cabelo todo grisalho, feito um coque. Essa senhora usava um blazer azul, com 3 letras no peito, do lado esquerdo. Ela usava saias abaixo do joelho, um sapato social preto. E as pessoas que estavam com ela, uma comitiva que estava com ela, todos usavam esse blazer azul marinho, com 3 letras no peito, do lado esquerdo do peito. E essa senhora estava esperando que ia ministrar a palavra. E uma igreja cheia, uma igreja com as paredes todas de vidro, arranjos lindos de flores, e o Senhor falava para mim, uma voz falava para mim, olha bem para essa senhora é você. E eu queria ficar olhando para ela, só que eu não conseguia prestar atenção no que Deus queria me mostrar daquela senhora. Eu ficava olhando a estética, eu falava assim, meu Deus, mas eu vou ser assim mesmo, como eu tô diferente. Como é que eu consegui, vendo as minhas dificuldades no dia de hoje, no dia 26 de maio de 2016, eu pensava assim, meu Deus, mas com todas essas minhas dificuldades, o Senhor vai me levar a esses lugares, o Senhor vai me honrar desse jeito, porque eu sabia que aquela senhora era pregadora e a igreja tinha uma multidão e aquela senhora era muito segura de si. As pessoas estavam ali porque criam que aquela mulher era uma mulher de Deus, que Deus usava, que Deus era na vida daquela mulher. E eu fiquei admirada com aquilo. E eu queria, quando o Senhor falou para mim, essa mulher é você. Olha bem para ela. E quando eu quis olhar bem para o rosto daquela mulher, que Deus falava que era eu,
daqui a alguns anos, uma força muito grande me empurrou para trás. Assim, eu me jogou. Quem já assistiu aquele filme Matrix, sabe? Quando a pessoa joga o outro que voa longe. Foi a mesma coisa que aconteceu comigo, sabe? Eu fui jogada e eu não consegui mais ver aquela mulher. Eu não consegui não consegui nem decifrar as letras, as 3 iniciais que estavam no peito do lado esquerdo daquela roupa. E o curioso foi que há cerca de um mês, os irmãos que assistem os vídeos, eles sabem que o meu cabelo, ele é castanho e eu tenho descolorido ele, eu tenho feito luzes e o meu cabelo, ele por 9 anos, ele foi loiro. E eu senti no meu coração o Espírito Santo falando comigo para eu não mais mudar a cor do meu cabelo. Então eu coloquei no meu coração: Senhor, eu me abençoe e que seja feita a tua vontade. Se o Senhor quer assim, então assim vai ser. Eu não mais mudarei a cor do meu cabelo. Assim como o Senhor falou para mim, não use mais calça. E eu nunca mais usei calça. E eu já estou há quase 5, 6 meses sem pintar o meu cabelo, sem retocar. Não é uma coisa que eu acho assim que acusa alguém ou que vai fazer você ser menos santo do que alguém. Mas como eu já falei em algum vídeo, é uma coisa assim que o Espírito Santo falou comigo, um particular comigo, sabe? Deus trabalha na vida de cada pessoa individualmente. Cada pessoa é uma pessoa. Então Deus trata de cada pessoa da sua forma. E eu não consegui voltar para ver o rosto daquela mulher. Mas o Senhor, no sonho mesmo, o Senhor me revelou que aquela senhora era eu. E eu me vi com os cabelos alvos. Então, assim, foi uma confirmação mesmo que o Espírito Santo, ele está trabalhando no meu coração. Foi uma confirmação que é Ele mesmo que tem me orientado a não mexer mais na cor do meu cabelo, assim como Ele me orientou a não usar mais roupas que venham escandalizar. Eu sei que tem irmãos que estão assistindo os meus vídeos e a minha intenção é levar a palavra. A minha intenção é que essa sementinha que eu tenho jogado, que elas venham cair em terra boa, que elas venham cair em terra que elas venham florescer, que vocês venham adubar, que vocês venham regar, que essa plantinha ela venha florescer e venha crescer, venha ser uma árvore frondosa, uma árvore que no calor ela ofereça sombra, que no inverno ela ofereça o abrigo, que na estação certa ela ofereça os seus frutos. Mas infelizmente ainda tem pessoas que elas entram no canal e elas estão preocupadas por eu usar um brinco. Meu irmão, se o teu olho te escandaliza, arranca o teu olho fora. É melhor você entrar no céu sem os teus olhos do que ir para o inferno com os teus olhos. A minha intenção não é escandalizar ninguém. Eu agradeço a todos os comentários que vocês têm mandado. Como eu já falei, leio a todos, tento responder a todos. Tem alguns aos quais eu ainda não senti no meu coração de responder, porque não sei, nem eu sei dizer o porquê. Tem alguns comentários que vão automaticamente para um outro programa ligado ao YouTube, eles vão como spam. Então eles não chegam para mim ali no YouTube, eles não aparecem no YouTube, eles vão como spam. Eles só vão para o YouTube se eu permitir que eles vão, senão não vão. Mas eu preciso analisar aí desses comentários, ver de que as pessoas que mandam o tipo de canal que tem, para eu poder também colocar no meu canal. E eu não sei se vai dar certo, mas eu coloquei nas minhas configurações para não aceitar mais comentário, por ordem do Senhor mesmo, porque o Senhor ele falou que toda honra, toda glória é para Ele, e que de certa forma os comentários eles têm me neutralizado, eles têm me entristecido e eles têm feito com que eu venha tardar aquilo que o Senhor quer que eu venha falar. Tanto é que hoje eu estou passando 3 sonhos aos quais já era para eu ter passado há muito tempo, mas eu fiquei muito triste nesses últimos dias com comentários que eu achei desnecessários, porque eu estou aqui
a serviço do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nem sempre eu vou estar certa e nem sempre eu vou agradar a todo mundo. Mas eu estou aberta aqui para que vocês também coloquem suas opiniões. Agora eu não sei, mas por esses tempos assim, eu configurei para não receber mais comentário nenhum. Mas eu tenho colocado cada um de vocês. Hoje 143 inscritos, tenho colocado vocês em minhas orações, tenho orado e por muitas vezes senti no meu coração e vim para o meu quarto para fazer o vídeo, mas não consegui fazer. É uma batalha espiritual muito grande, eu estou passando, estou travando. Eu tenho um vídeo que eu anunciei que eu faria sobre o testemunho, sobre o principal testemunho da minha vida. Eu ainda não consegui fazer, eu sei que eu tenho que fazer e ainda não consegui. Ainda estou buscando de Deus para que eu sinta paz, porque eu sei que vai vir muito julgamento e eu já paguei por todas as consequências, ainda pago, então eu acho assim que eu não preciso mais de julgamentos, eu preciso sim, não que vocês concordem com o que eu fiz, com o que eu não fiz, mas com que vocês orem pela minha vida, porque a palavra do Senhor diz que aquele que está em pé vigie para que não caia. Então, resumindo esses 3 sonhos, todos têm falado sobre a ira do Senhor. O primeiro sonho da lama, da terra se fendendo. O segundo sonho do planeta aparecendo para o povo, e o povo desesperado, e muitos bichos na rua. O terceiro sonho era primeiro um tsunami, depois era o ciclone vindo no Brasil, pessoas mortas por todo lado. Então, eu sempre tenho falado do que Deus me fala depois nas orações, e então eu já explanei alguma coisa para vocês, mas eu vou deixar a critério de cada um que orem e que tomem por si mesmo. Aqueles que acreditam, amém, que Deus abençoe. Aos que não acreditam, amém, que Deus venha trabalhar em suas vidas, que vocês venham acreditar, que Deus venha conceder a vocês também sonhos proféticos. E infelizmente eu sei que eu não vou agradar a todo mundo, mas como no meu perfil eu já dizia, uns vão me amar pelo que eu sou e outros irão me odiar pelo mesmo motivo. Mas eu estou aqui a serviço do Rei. E a minha intenção do meu coração é obedecer somente a Ele e agradar somente a Ele. O desejo do meu coração é sim que venha tocar o coração daquelas pessoas que estejam assistindo, que estejam com o coração quebrantado e que depois de assistir esse vídeo, que vocês mesmos venham orar e venham buscar de Deus discernimento, que venham buscar de Deus alguns que têm dúvida se eu sou ou não uma mulher de Deus, que vocês venham buscar então da parte de Deus, mas jamais eu iria brincar com o nome do meu Senhor, do meu Salvador. Que vocês orem, que busquem de Deus, e eu creio que Deus vai revelar a cada um de vocês, e que esses sonhos venham ser um chamariz para tudo aquilo que tem acontecido, para tudo aquilo que vem acontecendo no nosso país, nos países vizinhos, enfim, a hora é chegada. A palavra do Senhor diz que do dia e a hora ninguém sabe, mas nós sabemos que está muito próximo aquele grande dia. E nós sabemos que nós temos muitas coisas para melhorar. Tem pessoas que estão vivendo num segundo, num terceiro casamento. Igrejas liberais têm aceitado. Mas a palavra do Senhor é uma só. A palavra do Senhor diz que aquele que casa com a repudiada comete adultério e vice-versa. A palavra do Senhor diz que casamento é uma união. Eu estou falando com as minhas palavras, é uma união eterna, que
que o casamento só é desfeito quando uma das partes já não está mais presente neste mundo. Então, não aceite o evangelho fácil, não aceite o evangelho barato, não aceite o evangelho da prosperidade. Aceite o evangelho simples, o evangelho que venha te confrontar e o evangelho que é aquele evangelho transparente, porque o evangelho de Cristo é assim, é sim, sim, não, não, céu e inferno. Você tem a tua escolha, então eu clamo a Deus para que você escolha servir a Deus, porque se você se desviar para o outro caminho, você tem Deus por você, mas se você se desviar de Deus, quem há de te livrar? Deus abençoe vocês. Me desculpe por ter demorado por postar os vídeos, que já faz um mês que eu não posto vídeo. Mas como eu falei, eu tô numa batalha travada, uma batalha espiritual travada, que eu tinha esquecido, eu consegui esquecer o sonho. E hoje que eu vim lembrar de um dos sonhos, e já vim correndo postar para vocês. Tô resfriada, então me desculpem o áudio. Mas a obra do Senhor, ela precisa ser feita com urgência. E aos irmãos que estão se incomodando porque eu tenho usado brinco, eu vou falar assim, eu tenho um particular com Deus, eu tenho uma vida particular com Deus. E até hoje, o Senhor, Ele nunca me chamou a atenção por eu ter usado brinco. Eu estou falando no meu particular. Assim como eu sei, conheço mulheres de Deus que usam calça, eu conheço mulheres de Deus que pintam os cabelos. Mas para mim, o Espírito Santo já falou que para mim isso não serve. Então, o dia que o Espírito Santo falar para mim, não use mais brinco, não use mais um batom, assim eu farei. Mas o dia que na minha intimidade com Deus, que na minha intimidade com o Espírito Santo, Ele falar diretamente para mim, como Ele sempre fala, como Ele sempre me orienta, aí, assim, eu farei. E eu peço para vocês, irmãos, que a minha ideia não é de que vocês fiquem prestando atenção na minha pessoa. Tanto é que os últimos vídeos que eu tenho feito, eu tenho tentado colocar mais imagens do que eu falando, porque a glória é para o Senhor Jesus Cristo. Então, o desejo do meu coração é que vocês absorvam a palavra e não que vocês se distraiam com o meu brinco de pérola minúsculo ou com uma pedrinha que eu estou usando. A minha intenção é que vocês consigam absorver aquilo que o Senhor está passando através da minha vida. Então, que você se desprenda do real e que você consiga ver o sobrenatural de Deus. Porque as coisas do Espírito só se discernem pelo Espírito. Conto com a oração dos irmãos, porque sei que tenho muita coisa para pôr em dia aqui no canal, mas está difícil para mim simplesmente por causa dessa batalha espiritual. Mas em nome de Jesus Cristo, Satanás é derrotado em nossas vidas, em minha vida, na vida de cada um de vocês que assistem, na vida de cada um de vocês que põe a minha vida em suas orações. Que Deus os abençoe grandiosamente. A paz seja convosco.